Certo. Então, a gente vai começar na aula 1 só, tipo, para poder organizar com vocês como que vai funcionar o semestre. E daí eu vou passar um conteúdo, assim, mais só para vocês terem uma noção um pouquinho, tipo, de como funciona algoritmos, essas coisas, tá legal? Eu vou ficar aqui para poder clicar na tela. Olá, tudo bom? Então, pessoal, que nem eu me apresentei, sou Fernanda Medeiros Assef. Eu fiz engenharia de produção na FPR, concluí o curso em 2015, tenho mestrado na área, em particular justamente em métodos heurísticos e inteligência artificial. Estou terminando meu doutorado também em engenharia de produção. Caso alguém queira acessar por curiosidade, o que eu já fiz, essas coisas, eu deixei o link para o meu Lattes, mas eu não sei se está funcionando já o Lattes, porque caiu agora, semana retrasada, eu acho, e não sei o que aconteceu com ele, tá bom? No meu mestrado, que eu estava conversando, que eu comentei, eu particularmente trabalhei com crédito bancário, então a ideia era criar um sistema que fosse tipo um algoritmo inteligente, que pudesse, na hora que uma pessoa fosse pedir um empréstimo, esse algoritmo já soubesse se a pessoa vai pagar em tempo ou não vai pagar em tempo, ou se vai atrasar, se nunca vai mais vai pagar. Então, eu desenvolvi uma rede neural, e daí ele classificava, dependendo de umas informações na entrada, ele classificava em adimplente, inadimplente e temporariamente inadimplente, que era essa categoria que poderia pagar com atraso. Então, vocês vão aprender a fazer isso agora, a partir disso, e semana que vem na outra. Eu já vou mostrar para vocês como funciona a parte tipo, de como fazer o algoritmo no manual, e vocês tipo, aprendem a programar essas coisas. Tem muitos lugares que vocês já conseguem tipo, essas coisas meio prontas, e vocês só precisam arrumar para o problema de vocês, né? Beleza. Então, para a nossa disciplina, tem esses 3 livros aqui que tipo, são livros bem interessantes para vocês olharem. Eu não sei se eu vou chegar até lá, mas esse livro aqui, Meteorísticas em Pesquisa Operacional, eu já deixei disponível para vocês no material de pré-aula da aula de hoje. Então, ele já está lá, porque é um livro grátis que está na internet. Esses outros 2 aqui, Otimização Combinatória e Meteorísticas e Algoritmos, vocês conseguem encontrar na biblioteca virtual. Eu acho que talvez aqui na biblioteca tenha exemplar também, tá bom? Fora isso, tem um outro livro que eu deixei também disponível, uma apostila, que é Algoritmos de Heurísticas em Python já. Então, tipo, já para o pessoal que tipo, trabalha com programação, já tem mais ou menos como fazer eles na linguagem Python. Então, eu vou só... esse aqui é um slide mais lúdico, digamos assim. Professora, Oi? você disse que deixou pré-aula, mas eu não sei se é só para mim. No meu AVA não tá aparecendo, tipo, aula 1 e aí pré-aula. Só tem... Não, só tá até a biblioteca. Tá, então acho que não liberaram. Eu já abro ali depois e libero o acesso. Beleza. Acho que não liberaram para vocês visualizarem as semanas. Então, só para mostrar aqui para vocês, esse William Glasser, que está escrito lá em cima, mas está meio ruim de ver, ele, na verdade, é um psicólogo que ele trabalhou como que funciona a parte de aprendizado, assim, como que vocês aprendem. Então, tipo, a princípio, no topo da pirâmide, a gente vem a parte de ler, escutar e ver, que seria praticamente vir para a aula e assistir a aula e acabou. Eu gosto mais de, tipo, que vocês façam uma parte mais ativa no que vocês estão trabalhando. Então, seria mais ou menos aqui no 70%. Então, você, tipo, discutir, criar grupo de estudo, essas coisas. Porque a minha aula, como é que funciona? Vocês vão ser meio responsáveis pelo que vocês estão aprendendo na disciplina. Eu vou vir dar aula, mas vai ser, tipo, de vocês pesquisar, fazer as pré-aulas, fazer o pós-aula. Eu não vou cobrar. A única coisa que eu vou cobrar de vocês é atividade avaliativa. Mas eu não vou ficar, tipo, vendo se corrigindo, se, tipo, se fizeram, tipo, atividade, essas coisas. Então, tipo, eu deixo meio que na mão de vocês os exercícios, tá? Só para apresentar um pouquinho da ementa para vocês. Então, a gente vai começar hoje com uma parte de... Acho que tudo certo. Imagina. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho dessa introdução à ciência de dados, um pouco sobre pseudocódigo, porque vai ser importante para vocês, tipo, se vocês forem trabalhar com programação, e também para API,
Que surpresa, eu sou professora de PI também esse semestre, mas a gente vai ter uma aula dedicada para conversar sobre ele. Então, na aula de hoje a gente vai ver conceitos e como funciona o pseudocódigo. Nas próximas 2 ou 3 semanas, a gente vai trabalhar com inteligência artificial. Então, eu vou ver alguns métodos de inteligência artificial. E daí, especificamente, vai ter uma aula de redes neurais, que a gente chama de perceptron de camada única. Então, a gente vai fazer ele na mão. E depois a gente vai trabalhar com perceptron de múltiplas camadas. Ambas essas redes neurais são específicas para problemas de classificação. Então, tipo, sim ou não, adimplentes e inadimplentes, que foi o que eu conversei com vocês. E então ele vai tipo, agrupar os dados em 2, 3, 4 tipos de classificações. Depois da parte de inteligência artificial, a gente entra em metaheurísticas. Não, na verdade, metaheurísticas e os problemas de estudo vão ficar meio juntos. Por quê? Porque as metaheurísticas, elas vão ser heurísticas, que são o tema da matéria, mas que você pode usar para qualquer tipo de problema. Elas são bem genéricas. Então, ali a gente tem algoritmo genético, simulate de anilha, busca tabu. E para os problemas de estudo, a gente vai ver como que essas metaheurísticas funcionam e também as heurísticas específicas de cada um deles. Então, a gente tem o problema do caixeiro viajante, o problema do carteiro chinês e o problema de localização de facilidades. E para terminar o semestre, a gente vê como que essas heurísticas tipo, lidaram com os problemas. Então, a gente vai ver com matriz de confusão se elas são boas, se tudo que a gente fez deu certo ou não. Por quê? Vocês vão ter aula de pesquisa operacional, acho que amanhã com a professora Mariana, e na matéria dela, vocês vão ver o que a gente chama de métodos exatos. Então, aqueles métodos, eles dão a resposta certa com certeza, 100%, não tem outra opção. As heurísticas não te dão 100% de certeza. Eles te dão um resultado. Pode ser que tipo, esteja tipo, longe do que seria a melhor opção, pode ser que esteja muito perto, pode ser que seja a melhor opção. Só que você nunca vai ter como saber com certeza. Professora, então, tipo, por que eu estou fazendo essa matéria? Porque às vezes o método exato vai demorar 3, 4 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês para rodar, dependendo da quantidade de restrições que você tiver, e uma metaheurística demora 5 minutos. Às vezes segundos. Então, tipo, você ganha em relação ao tempo de que eu estou rodando. Então, se você está disposto a esperar no seu trabalho para um resultado sair, vale a pena trabalhar com método exato. Agora, se você está trabalhando com um negócio que tem que ficar mudando o tempo todo, você opta por perder em acurácia para poder ganhar tempo. Então, daí vocês vão ter que ver, tipo, no problema de vocês, o que vocês prefeririam. Vou mostrar aqui rapidinho o calendário acadêmico. Então, só para a gente ter uma noção aqui de como está funcionando. Se abrir. Eu quero mostrar para vocês particularmente aqui. Nossa matéria só vai ser tipo, atrapalhada, entre aspas, por um feriado agora, dia 7 de setembro, que vai ter o feriado do dia 8, né, de Curitiba. Mas de resto a gente não vai ter nenhum problema com a ementa, com conteúdo apertado, nem nada. Na sequência, só quero mostrar para vocês já marcarem. A nossa prova da disciplina vai ser dia 17 de novembro. Então, dia 17 de novembro, das 6h50 às 10h20 da noite, já vai ser a prova, aquela prova que vale 4. O que vocês precisam... A gente ainda não sabe como que vai estar no final do semestre a situação. Então, eu não consigo dizer para vocês se a prova vai ser online, se vai ser aqui, o que vai acontecer. Mas conforme for avançando, eu consigo já ter uma ideia e já passo para vocês assim que eu tiver uma notícia, tá bom? E da mesma forma, na semana seguinte tem as apresentações de IPI. Então, a apresentação de IPI vai ser por volta do dia 24 de novembro, também em horário de aula. Legal.
Então, tá, vamos agora para aquela partezinha tipo, de contrato pedagógico, que a gente vai conversar sobre tipo, as regrinhas da sala de aula. As nossas aulas começam às 6h50, normalmente eu dou tipo, ali uns 10 minutos, até principalmente preparar tudo, que hoje atrasou, por exemplo. Preparar tudo para vocês chegarem ou para o pessoal conectar em casa. Então, eu começo o conteúdo às 7 horas da noite. Aí, dependendo se tem pré-aula, se tem alguma coisa que eu deixo disponível para vocês, a aula pode terminar às 10h20 ou pode acabar terminando um pouco mais cedo para vocês serem liberados para fazer o pós-aula. Então, daí vocês vão para casa para fazer o exercício que eu deixei disponível para vocês, tá bom? Essa parte de revisão de pautas e reposição de atividades. Eu não faço reposição das atividades avaliativas. Então, nas atividades avaliativas, tem que vir fazer e entregar no período, porque eu normalmente deixo uma semana para vocês entregarem. Então, se acabar esquecendo, não entregar alguma coisa assim, não ganha nota, tá bom? Quanto à presença e frequência, eu faço chamada, aqui principalmente no presencial, no Zoom era um pouquinho diferente, mas no presencial eu faço, geralmente eu passo uma lista, raramente eu vou ficar no computador fazendo chamada, mas só passo uma lista para vocês assinarem. Nessa primeira semana que vem também eu não faço, porque tem muita gente ainda que está arrumando matrícula, essas coisas, então, tipo, fica difícil, tá? Certo. Então, as faltas não serão compensadas, eu não faço abono a menos que tenha algum tipo de problema muito específico. Aí, vocês entram em contato comigo, só para, tipo, conversem comigo, pelo amor de Deus, se acontecer alguma coisa. E o controle de frequências é responsabilidade de vocês, tá bom? Vamos ver aqui, eu não sei se eu vou conseguir aparecer, mas eu vou tentar explicar para o pessoal do Zoom, porque aqui no quadro não vai aparecer para eles. Metodologia de avaliação. É a mesma coisa que vocês vêm fazendo todo semestre. Então, são 4 atividades avaliativas distribuídas no semestre e uma prova no final do semestre. As 4 atividades avaliativas vão ocorrer na semana 4, então daqui a 3 semanas já tem uma, na semana 6, semana 10 e semana 14. Normalmente, eu faço tipo o conteúdo que está entre cada uma das atividades. Então, na semana 1 vai ser tudo que for, na semana 1, na semana 4 vai ser tudo que aconteceu, na semana 6 vai ser o que aconteceu entre a 4 e a 6, na 10, nesse período, e assim por diante. Para a prova, se a prova for online ou se a prova for presencial, eu deixo fazer consulta. Mas a consulta é restrita a uma folha de A4 frente e verso. Então, vocês meio que já podem ter uma noção do tamanho de cola que vocês podem... consulta que vocês podem usar. Não falei isso. Daí vocês tipo, só coloquem em uma folha só. Como que eu vou controlar se vocês utilizaram, como que vocês fizeram? Se for presencial, vocês entregam junto com a prova. Se for online, vai ter uma questão valendo 0, e vocês colocam a fotinho da consulta de vocês, tá bom? Legal. Alguma dúvida tipo, nesse processo de avaliação? Alguma dúvida aqui? Tá bom. 4, 6, 10 e 14. Então, hoje é semana 1, já estou contando já como semana 1, daí já dá para ter uma noção quando que vai ser. Essas atividades avaliativas. Eu dou o tempo de aula para vocês fazerem aqui comigo, alguma coisa que precisarem, mas vocês não precisam entregar no final da aula. Vocês têm uma semana ainda para fazer. Então, aqui seria mais tipo para eu poder fazer a parte de monitoria, e daí, se precisar, vocês têm uma semana ainda para entregar. Aí, sempre semana seguinte, faço a correção e devolutiva das notas, caso alguém tenha alguma dúvida. Oi? Pessoal que está chegando no Zoom agora, se tiverem alguma dúvida, abre o microfone, ou então levanta a mãozinha para a gente ver ali na tela, tá bom? Legal. Então, pessoal, então isso na verdade foi só tipo a parte de pré-apresentações, essas coisas. Que nem eu combinei com vocês, eu vou entrar um pouquinho no conteúdo hoje, mas vai ser só uma apresentação bem por cima, para liberar vocês para fazer o pós-aula, que vai ser uma atividadezinha que eu vou liberar no AVA já já. Falar com máscara tá ótimo. Legal. Então tá. Então, para a aula de hoje, eu combinei com vocês, vou fazer a introdução à ciência de dados, só para poder explicar o que é ciência de dados, o que é
inteligência de dados, a diferença entre os dois. E a gente vai conversar um pouquinho sobre fluxograma, que todo mundo já viu fluxograma em alguma matéria anteriormente, e pseudocódigo, que vai ser tipo meio que parceiro do fluxograma para algumas coisas aqui na disciplina. Assim, ó, tá bom. Tá sambando aqui comigo. Legal. Então, tipo, hoje em dia a gente tem escutado bastante, seja tipo na empresa que a gente trabalha, seja propriamente no jornal, a respeito da transformação digital. Na verdade, a ideia de transformação digital é permitir que as empresas, que as pessoas, que qualquer tipo de negócio consiga ser definida e orientada por dados. Então, não necessariamente mais sobre as informações escritas, mas sobre tipo informações tipo pontuais que possam auxiliar em alguma coisa específica. Então, tipo, seja como análise preditiva, seja como inteligência artificial, seja como meteorística, modelo exato que a gente quiser, essa parte tipo de inteligência computacional é o assunto do momento em tipo, diversos lugares. Então, o que a gente tem nessa ideia de transformação digital, né, na ciência da decisão? A ideia é combinar ferramentas e perspectivas de forma a gerar uma inteligência. Então, de forma a gerar uma forma que facilite a tomada de decisão. Então, que eu possa tipo, olhar para uma informação e já poder saber se eu preciso repor uma peça, se eu preciso fazer manutenção no negócio, se eu preciso mudar de cliente, mudar de fornecedor, alguma coisa assim. Numa definição um pouquinho mais específica, a ciência de decisão vai ser tipo tratar problemas comerciais específicos usando dados e algoritmos, que vai ser a palavrinha-chave da nossa matéria. De forma que a gente possa prever os resultados e tomar uma melhor decisão. Olá, tudo bom? Pode entrar. Então, o que eu combinei com vocês é que a gente ia conversar sobre o que é a ciência de decisão e o que é a ciência de dados, tá? Então, a ciência de decisão, ela consiste em usar uma mistura de teoria e dados para poder prever o que vai acontecer depois de uma organização tomar uma decisão. Então, tipo, tomei a decisão, a ciência da decisão é o que acontece depois que eu fiz isso, tá legal? Então, a ideia é que a gente vai usar essa ciência da decisão como se fosse uma bola de cristal para poder saber o que acontece no futuro depois disso. Nossa, ficou bem embaçado. A ciência de dados, por outro lado, ela vai dizer o que acontece se você não fizer nada para mudar o sistema. Então, na verdade... Opa, ó, começou. Então, a ciência de dados, na verdade, vai ser a parte tipo, de análise. Então, tipo, você vai tipo, mostrar as opções que você tem antes da tomada de decisão. Então, ela pode ser usada para descobrir se uma loja vai ficar sem estoque. A ciência de dados daí vai ajudar você a decidir melhor comprar no inventário, se mantém os preços, se eu mudo alguma coisa. Então, uma coisa vai ser o que a gente poderia chamar tipo, de algoritmo, de metodologia, que vai ser a ciência de dados, e o resultado da nossa decisão é a parte de ciência da decisão. Tá bom? Então, eu coloquei aqui só uma diferençazinha. Então, pensem que a ciência da decisão vai ser uma análise quantitativa de técnicas para poder informar ou orientar as nossas tomadas de decisão. E a ciência de dados vai ser tipo o que aconteceu. Ela vai se basear, perdão, no que aconteceu, para poder ajudar a gente na parte de programação do que a gente está querendo. Agora, em particular, a gente vai conversar sobre os métodos heurísticos na ciência da decisão. Então, isso aqui vai ser tipo onde que entra a nossa matéria nessa parte tipo de inteligência computacional. Então, eu combinei com vocês já que heurísticas são modelos não exatos, né? Tecnicamente, a heurística vai ser tipo projetada para poder resolver uma coisa um pouquinho mais rápida, que métodos clássicos, que métodos exatos que vocês vão ver com a professora Mariana. Então, deixa eu só ver aqui. Então, eu queria mostrar para vocês um desenho, mas eu não acho que vai dar certo. Vou tentar desenhar aqui no quadro, vamos ver. Então, por exemplo, só mostrar para vocês aqui uma noçãozinha. Existe um algoritmo que a gente chama de colônia de formigas, otimização por colônia de formigas. Eu desenho o comportamento aqui só para ter uma noção.
Então, como que funciona, tipo, as heurísticas normalmente vão ser baseadas em alguma coisa que a gente já viu na natureza, ou alguma coisa, tanto que tem algoritmo genético, colorir de formigas, tipo, tem um que chama Particle Swarm, que imita, tipo, comportamento de abelha, de borboleta, tem um monte de coisa. Então, só mostrar para vocês. Então, como que funciona, tipo, se a gente tem, por exemplo, um pedaço de comida aqui, para poder uma formiga saber que tem alguma coisa de comida aqui, ela simplesmente sai do formigueiro e vai, tipo, sem rumo, procurando. Tá? E, eventualmente, ela vai se aproximando do objetivo. Legal. Então, esse comportamento de se aproximar do objetivo é como que funciona a heurística. Então, ela está tentando chegar lá no pedaço de comida. O que acontece? Esse próprio chegar no pedaço de comida não garante que a solução é ótima. Vamos pensar que ela está percorrendo uma distância, né? Então, ela já aprendeu qual que é o caminho, mais ou menos, para chegar no pedaço de comida. Só que ela está fazendo assim. Pronto, chegou. Ela chegou no resultado que a gente queria, mas ficou dando volta. Aí o que acontece? A primeira heurística foi para poder chegar no resultado. Segunda, eu agora vou tentar achar um jeito de chegar mais rápido. Até que isso seja uma linha reta ou mais próximo. Então, pense que a linha reta seria o ótimo e as heurísticas dariam tipo, qualquer uma dessas outras soluções, que seriam próximas do objetivo, mas não necessariamente atingindo aquilo. Tá legal? Então, tá. Então, outras definições aqui que eu trouxe para vocês, que seriam definições mais técnicas. Então, as heurísticas são técnicas computacionais aproximativas, então que chegam no valor próximo ao objetivo, que querem alcançar uma solução avaliada como aceitável. Então, na hora que você está programando uma heurística, está acontecendo muito problema na minha tese, por exemplo, é que ela está tipo, gerando soluções, mas tipo, nem sempre ela gera uma solução que você tipo, que pode. O que acontece? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês rapidinho. Pessoal que está no Zoom, desculpa. Então, o que é o problema que eu estou trabalhando hoje? A gente tem bem mais ou menos aqui, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o estado do Paraná, e ele é dividido em várias cidades, tá? Só fazer aqui rapidinho, só para poder ilustrar o que está uma coisa. Tá. O que é o trabalho que eu estou desenvolvendo? Tudo bom? Então, o trabalho que eu estou desenvolvendo é o seguinte: existem diversos aterros espalhados no território do estado do Paraná. E no Paraná, em particular, a gente tem o que a gente chama de tipo, consórcios de lixo. Então, tipo, várias cidades utilizam o mesmo aterro para poder não precisar ter um aterro em 399 cidades do estado. Só que o que acontece hoje, por exemplo? Então, isso aqui seria um grupo de cidades hoje. Aí eu tenho essa cidade sozinha. Aí tenho essa... Nossa. Aí tem esse grupo aqui. Aí tem outro aqui. Então, eu tenho alguns grupos que já estão formados, mas eu tenho cidades que não estão em grupo nenhum. Aí, o que essas cidades fazem? Ou elas mandam lixo para outro estado, então a gente está mandando lixo para Santa Catarina ou para São Paulo, ou então elas estão usando lixões, que, tipo, a princípio não, né? O Brasil quer acabar com os lixões até o final desse ano ou do outro, se eu não me engano. Então, a ideia primária é que a gente consiga, tipo, reagrupar, sem precisar criar um aterro novo, reagrupar essas cidades para algum lugar, para algum aterro específico. Legal. Qual que está sendo o problema que eu estou acontecendo? Como é um problema que tem muita restrição, então eu tenho restrição de demanda do lixo da cidade, eu tenho restrição da capacidade que o aterro permite, eu tenho restrição, sei lá,
de uma cidade não, tipo, de acontecer de uma cidade não querer conversar com outra sobre, tipo, problema político, alguma coisa assim, eu estou usando um método heurístico. Se eu fosse fazer um exato, ia demorar demais para resolver esse problema. Só que o problema que eu comentei com vocês é que o método heurístico, ele é uma técnica aproximativa. Então, e o objetivo é que a gente chegue num problema que seja razoável, que eu tipo, considere tipo, a solução como possível. O que está acontecendo? Então, eu terminei de rodar agora, semana passada, na outra, primeira versão do programa. Aí ele está fazendo o seguinte. Ele está falando que essas 3 cidades vão mandar para o mesmo aterro. Só que, tipo, elas não são cidades vizinhas, elas são cidades que estão muito longe uma da outra. Não está valendo a pena isso. Aí ele pega e faz o seguinte. Ele fala, essas 3 cidades são um grupo, e daí essa aqui é outro. Tipo, dá para fazer? Dá. Tipo, não tem problema, mas existe uma solução melhor que isso, eu tenho certeza que existe. Então, agora eu tenho que ficar arrumando essa heurística para poder, tipo, dizer, não, não pode. Você tem que meio que ensinar o programa de computador a pensar. Então, isso é só para você ter uma ideia. Então, a segunda aqui que eu trouxe é um procedimento iterativo. Então, o que isso significa? A heurística, ela vai ter, tipo, um processo que ela vai fazer. Então, tipo, tem o primeiro passo, tem o segundo passo, tem o terceiro passo, tem um loop que ele volta, essas coisas. Então, ele vai ser sempre em etapas. Qualquer heurística, qualquer meteorística que vocês trabalhem, sempre vai ter um processinho para fazer. A gente vai sempre aprender esses processos conforme a gente for estudando. A gente consegue ainda, com a heurística, manipular a solução para poder, tipo, não manipular a solução para poder a gente ter uma resposta que a gente quer melhor, mas manipular a solução justamente para não ter esse tipo de problema. Então, por exemplo, eu já vou dizer para o meu programa lá que eu não quero que as cidades fiquem separadas. Aí ele pega e descobre, ah, não, não pode, então. Então, aí você manipula o programinha assim. Então, eu trouxe para vocês algumas características, algumas classificações de heurísticas. Então, existem, tipo, diversos tipos de heurística. Então, eu falei para vocês da colônia de formigas, falei da particle swarm, que são heurísticas que a gente chama de swarm mesmo. São heurísticas em que você tem várias soluções e ele fica caçando qual que é melhor. Mas existem heurísticas mais simples e mais complicadas, dependendo do que você utiliza. Então, por exemplo, na heurística de construção, a gente tem o algoritmo guloso. Então, tipo, ela vai construir a tua solução elemento a elemento. Por exemplo, no meu caso, seria, tipo, distância entre cidades. O que ele faz? Ele pega uma cidade, aí ele analisa todas as distâncias possíveis entre cada uma das cidades, tipo, que tem no estado. Então, são 399 cidades no Paraná. Ele olha, qual que é a distância da cidade 1 para a cidade 2? Tá, da cidade 1 para a cidade 3, para a cidade 1 para a cidade 4. E vai assim, e escolhe a menor distância. Então, isso seria o algoritmo guloso. Ele vai, tipo, construindo a solução etapa por etapa. Num problema, dependendo se você quer maximizar ou minimizar. Quantas, sei lá, embalagens cabe nesse caminhão? Eu coloco uma. Aí agora eu vou colocar a outra, que tem uma outra área. Aí eu coloco a outra. Então ele vai sempre fazendo tipo de um por um. Ele é o algoritmo que mais dificilmente vai chegar no ótimo, porque ele não está pensando no que aconteceu, ele está pensando no que ele vai fazer agora. Mas ele tipo funciona, ele é o mais rápido que vai ter tipo de programar. Ele com certeza gera uma solução em segundos. As heurísticas de busca em vizinhança, então você pega e joga para a heurística uma solução possível. Tá aqui. Aí o que ela faz? Ela procura, tipo, no espaço de solução próximo, outras soluções que podem ser melhor ou pior. Esse aqui é um exemplo, vou mostrar mais ou menos um outro esquema. Quando a gente brinca de espaço de solução na matemática, na verdade ele é uma coisa assim. Tá. Então tem que imaginar que é uma coisa assim. Então vamos trabalhar no problema de maximização, tá?
Então, quanto maior, melhor. Quanto mais é o meu resultado ótimo. Então, se eu olho para um gráfico e num problema de maximização, se eu tenho acesso ao que é a minha resposta final, eu sei que isso aqui vai ser o melhor para mim. É o maior ponto que tem no meu gráfico. Legal. Só que a gente nunca consegue saber quais são as respostas que a gente vai ter num problema que a gente está trabalhando. Então, o que vai acontecer? Na heurística de construção, você pega e joga para ele fazer alguma coisa. Aí ele vai lá e coloca um pontinho aqui. Aí, o que significa heurística de construção? Ele vai começar a andar buscando valores maiores. Ah, chegou aqui e aqui começou a descer. Então, tá. Esse aqui vai ter o resultado da heurística de construção. Heurísticas de busca em vizinhança. Ele é um pouco parecido, mas ele não é exato, porque não é igual, porque a construção ele andava só para um lado. A heurística de vizinhança, ele te dá o ponto, aí você tem um determinado número de iterações, né? Você vai repetir esse algoritmo 10, 15, 20 mil vezes. Ele vai começar a andar tanto para cá, quanto para cá. Então, ele vai começar a expandir, até chegar no número de vezes que você quer rodar o programa. Então, de vizinhança, ele meio que vai analisar, mesmo que esteja diminuindo, porque o algoritmo acredita que ele vai voltar a subir. Tá bom? Na sequência, a gente tem heurísticas sistemáticas, que vai ser mais ou menos que nem esse de busca que eu comentei com vocês. Heurísticas híbridas, então que a ideia de heurística híbrida é justamente você pegar uma heurística e colocar dentro dela de uma outra. Então, toda heurística você precisa dar uma solução inicial. Você tem que, você vai partir daqui. Nessa solução inicial, por exemplo, eu posso usar uma heurística de busca local a partir de um algoritmo guloso. Então, eu posso fazer primeiro. Começa aqui um algoritmo guloso. Sobe até 10 iterações. Beleza. Aí essa aqui vai ser a solução que vai entrar numa busca de vizinhança. Aí ele vai continuar procurando. Então, essa combinação de heurísticas no mesmo programa é que a gente chama de heurística híbrida. E a minha preferida, que é o que a gente chama de meta-heurísticas. Porque elas são mais sofisticadas, elas têm todo um esquema, só que você consegue fazer elas ser genérica para qualquer tipo de problema. Então, às vezes, quando você está construindo uma heurística mais simples, ou se você está mexendo com algum problema específico, você pode utilizar a heurística do problema, você pode usar. Agora, por exemplo, eu quero resolver um problema de localização de um novo armazém e roteamento dos caminhões desse novo armazém. Então, ao invés de você necessariamente construir uma heurística para cada um desses problemas, uma meta-heurística você consegue fazer para os dois. Ela consegue se adaptar para dois tipos de problema diferentes. Então, no meu caso ali do meu problema que eu estava explicando para vocês, é apenas um problema de localização de facilidades. Então, o problema de que eu estou dizendo, aonde que vai estar os aterros que vão atender as cidades? Vai ter um em Curitiba que vai atender Araucária, Campinas Siqueira, Araucária, Campo Largo e São José. Então, isso aqui eu coloquei a facilidade, o aterro vai ficar em Curitiba e vai atender essa quantidade de pessoas, essa quantidade de cidades. Além disso, eu posso dizer, o caminhão que vai pegar os lixos, ele vai sair de Curitiba, do aterro. Ele vai primeiro para Araucária ou ele vai primeiro para São José? Então, daí esse é o roteamento que eu estava explicando, tá bom? Então, esses dois problemas a gente consegue resolver com uma heurística só. E agora a gente entra um pouquinho em assunto que vocês já conhecem. Eu não quero perder o intervalo de vocês. Não, tô bem tranquilo. Então, que é a ideia de fluxograma. Então, primeiro que o fluxograma é aquele diagrama de bloquinhos que vocês conhecem, que vão representar um sistema, um algoritmo.
Normalmente vocês observaram ele para problemas tipo de gestão da produção ou alguma coisa do tipo, que era operação, transporte, essas coisas. A gente consegue usar fluxograma também para tipo, programar a ideia do teu programa. Então você utiliza os mesmos bloquinhos para poder tipo, fazer o que o teu programa vai fazer em cada etapa. Então a gente tinha aqui os bloquinhos mais básicos, né, do fluxograma, que são os mesmos bloquinhos que vocês podem encontrar no PowerPoint mesmo, então não precisa de um software de fluxograma. O que ele não tinha ali, mas que tem também, seria alguma coisa, mas aí mais para gestão de pessoas. Gestão de operação, tem operação manual. Aí tem processo pré-definido. E algum tipo de preparação. Em particular, como eu comentei para vocês que agora a gente vai usar um fluxograma para descrever um código, a gente, na verdade, usa bem menos bloquinhos. A gente vai focar... não consigo. A gente vai focar na utilização de processo e ação, que vai ser alguma atividade que vai acontecer no programa. A parte de início e fim do fluxo, claro. E decisão. Esses são os 3 bloquinhos principais que vocês podem acabar utilizando. Claro, dependendo do algoritmo, se você tem alguma coisa mais específica que você precisa programar, você pode utilizar na parte de documento, alguma coisa que você vai arquivar no seu computador, essas coisas. Então, eu quero, além que cada iteração da minha heurística, ele arquive em algum documento do computador, aí você usa outro bloquinho. Mas, normalmente, vai ser início, processo e decisão. Legal. Então, eu vou pedir para vocês... para vocês fazerem aí um fluxograma de um programa de computador que vai ler 10 números e calcular a média dos números positivos que foram gerados. Tá bom? Tá. Pessoal que está aí em casa. Conseguiram? Acho que sim, professor. Alguém quer me contar como é que fez? Tá. Alguém quer me contar como é que fez? Daí... tá, peraí. Então, você colocou uma operação? Tá. Tá. Aí, decisão. Tá. Aí, se for sim? Tá. Tá. Aí você vai fazendo decisão. Dá para cortar e fazer tipo um loop. Vocês fizeram? Como que vocês fizeram? Uhum. Tá. Tá. Aí, tipo, só para saber, você começou com a operação, você primeiro fez o loop de colocar todos os valores. Tá. Então, tem aqui daí o primeiro valor, aí se chegou em 10, se não volta, se sim, aí vem a operação?
Não, só pra ver, eu não sei. Como que você fez? Ah, tá. Entendi. Se for maior que zero, aí, aí se for não, armazena. E se for sim, faz a média. Legal. Tá. Vamos ver como que a gente pode fazer meio que de uma forma, tipo, para otimizar o programinha, né? Que, por exemplo, se eu colocasse um 11º valor, teu programa não pararia, né? Ele não para com 10. Eu podia continuar. Aí o teu... Oi? Como que você fez o teu? Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Seria melhor ainda se você tivesse invertido. Porque o que que acontece? No teu programa, o número menor que zero ele não considera. Aí, mas a ideia é que ele considere e selecione só os que são maior que zero. Porque daí você vai ter sempre 10 números positivos no teu programa. Ui! Ó. Então, por exemplo, o que que a gente pode fazer? Então, a gente tem nosso início. A gente tem realmente uma etapa de inserir um número. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente pode, deixa eu pensar aqui. Quero tentar tipo, deixar a menor quantidade de bloquinhos possível. A gente pode também iniciar soma. E iniciar. Mais fácil. Isso aqui está muito pseudocódigo. Depois eu vou mostrar para vocês por quê. Fazer inserir um número e vou carregar um vetor de 10 valores, por exemplo. Então vou ver que quantidade igual a 10. Se sim, eu vou selecionar os maiores que zero. Se não, eu volto para inserir um número. Selecionei os maiores que zero, vou fazer aqui para o lado. Eu posso calcular a média. E daí eu posso terminar o programa com retornar a média. Claro que, por exemplo, se eu quiser abrir mais ainda, eu posso tipo, fazer um fluxograma só para esse cara aqui. Por quê? Porque, na verdade, agora, a partir daqui, você vai ter duas informações. Você vai ter uma informação que vai ser 10 números, e você vai gerar uma segunda informação que é, tipo, uma quantidade de 0 a 10 números que vai ser positivo. Então, você pode colocar assim, tipo, verificar primeiro valor. Primeiro valor é positivo ou não? É positivo, armazena, não é positivo, descarta. Aí você vai fazendo assim.
Então, isso aqui dá para aumentar e ficar bem mais específico do que está aqui. Isso aqui é só, tipo, uma ideia bastante. Então, vamos ver só se a gente cumpriu com o que a gente precisava. Começa o programa, gera o primeiro valor. Quantidade de valores igual a 10. Se não, então N aqui, eu vou para o próximo valor e vou ficar carregando até ter 10 números dentro ali do meu programa. Cheguei em 10, eu vou para a parte de selecionar o que é maior que 0. Então, se eu tenho lá 0, 1, menos 5, 7, menos 2, 3, 4, 5, 2, 7, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá. Então, o meu usuário gerou lá os 10 valores que tinha. 0, 1, menos 5, 7, menos 2, 2, menos 7, 9, 10, menos 5. Legal. Aí eu estou falando para selecionar os maiores do que 0. Aí o que meu programa vai pegar? Ele tem esse vetorzinho de valores, ele seleciona 1, 7, 2, 9 e 10. Aí ele calcula a média, faz a soma de 1, 7 mais 2 mais 9 mais 10 e divide por 5 valores. O que pode acontecer? Vocês consideram 0 positivo ou negativo? Oi? Tá, mas e se eu considerasse 0 como positivo? Aí, beleza. Meu programa está selecionando só o que é maior que 0. Então, ele exclui o 0. Mas eu quero que ele considere. Então, o que aconteceria? Por mais que não mexe na soma, mexe na quantidade de valores da média. Então, aí já teria, tipo, alguma coisa que teria que especificar para o teu fluxograma. Seu fluxograma não, para o teu programa. Mas só para mostrar para vocês, a princípio deu certo. Então, daí, tipo, esse seria mais ou menos o fluxo do que a gente brincaria. Professora, Oi? você pode descompartilhar rapidinho o slide só para aparecer maior a lousa? Ah, Para claro. conseguir enxergar o fluxograma? Eu acho que ela vai estar toda ao contrário. Ah, é verdade, tem esse detalhe. Mas eu posso... Assim que eu Tá chegar... embaçado também, não dá. Eu acho que essa câmera nem se eu chegar perto. Mas eu vou fazer o seguinte, imagina, quando eu chegar em casa, eu faço esse desenho no slide. Aí Tá eu bom, coloco o slide prontinho. tá bom, então, obrigada. Imagina. Legal. Tá bom? Então, o que eu estava falando é que existem 2 jeitos de você, tipo, que são diferentes, para você representar um programa num trabalho escrito ou quando você está precisando explicar para alguém numa apresentação. Existe o fluxograma e existe o pseudocódigo. O pseudocódigo a gente já vai ver ele, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu estou vendo que são 8. Eu não sei se vocês querem tipo, fazer um intervalo agora, só para a gente poder tipo, não precisar parar na hora que eu começar a segunda parte, como é assunto novo. Então, tipo, 10 minutinhos aí para vocês, sei lá, para irem na cantina, alguma coisa. E daí a gente já volta. Pessoal do Zoom também. 10 minutinhos aí eu já volto com o resto da... voltando. Eu vou só aproveitar então, tipo, antes de continuar aqui, para fazer duas coisas. Primeiro eu vou liberar o Ava lá. Só para poder vocês terem acesso às coisas a partir de agora, né?
Ok? Eu não sei porque ele está na versão mobile, mas então tá aqui o aba de vocês, aí tem a parte de apresentação, tem um videozinho meu lá, tem o plano de ensino específico, se vocês quiserem ter acesso, então tem quais vão ser os conteúdos de que aula que eles vão acontecer. Aí aqui tem o link da aula de vocês, está na parte de comunicação das disciplinas, é sempre o mesmo link, então não precisa se preocupar. Aqui em avisos gerais é onde eu vou postar alguma coisa, se vai ter uma palestra no lugar da aula, se acontecer alguma coisa. E no Fale com o Professor é se vocês quiserem postar uma dúvida no AVA, para deixar disponível para a turma, vocês podem colocar aqui. Aí tem a biblioteca virtual, então tem as coletâneas de livro, tem a biblioteca da Pearson ali, e aqui que eu vou ver, tá aqui, ó. Então tá. Depois só quem está no computador já verifica para mim se a semana 1 está liberada. Então, eu vou mostrar aqui só na semana 1, mas todas as semanas vão acontecer do mesmo jeito. Então, o que for material de pré-aula, eu vou postar nessa pastinha aqui. Então, aqui vocês já tem os dois, já tem o livro de pesquisa de meteorísticas em pesquisa operacional que eu comentei. E tem o plano de ensino, caso queiram dar uma olhadinha aqui também. Em aula, eu sempre vou postar os slides 2 vezes, mas eu sempre arrumo o que eu vou postar. Então, aqui vocês têm os slides antes da aula, e daí depois da aula eu posto de novo, porque se a gente conseguir, essa semana não deu certo, mas se na semana que vem eu conseguir dar aula do meu notebook, eu normalmente faço anotação no slide mesmo, e daí facilita para vocês estudarem. Na sequência, aqui eu posto o vídeo do YouTube, né, que eu pego e baixo no computador. Se precisar de alguma coisa, tipo, eu dou uma editada nele, por exemplo, foi uma atividade que demorou 1 hora para resolver. Ao invés de colocar o vídeo com 1 hora tipo, de nada, eu corto o vídeo só com as partes mais importantes, para não ficar aquele vídeo de 4 horas e meia. E aqui é onde eu vou colocar o material de pós-aula. Então, a princípio, a ideia é que todas as nossas aulas tenham algum tipo de atividade para vocês desenvolverem em casa, para poder facilitar também no que vocês vão desenvolver da disciplina. E ali já está o pós-aula da aula de hoje. Eu queria que o pessoal voltasse para a gente conversar sobre uma outra coisinha rápida antes de voltar para o conteúdo. Vocês estavam no Zoom lá com o NDE. Na semana passada teve uma palestra do NDE que apresentou a professora Mariana, eu falei um pouco sobre estágio também. O professor Pacher chamou a atenção do diretor acadêmico. Vocês entenderam bem como é que funciona? Só para poder conversar com vocês a respeito disso. Isso, exatamente isso. Então, a ideia é que vocês possam ter realmente, tipo, não vou dizer, não uma organização, né? Mas, na verdade, tipo, um jeito de representar, tipo, as vontades de vocês dentro, para poder para a universidade, para os professores, para ter um contato mais direto dos alunos. Ao invés de ser, por exemplo, produção civil e mecânica, a ideia é que, tipo, vocês se juntem como as engenharias para poder entrar em contato. O que acontece? O que eu preciso de vocês, que daí o pessoal chegando a gente conversa de novo. Eu preciso de um representante de turma. Só que por que eu estou conversando isso com vocês nesses 2 sentidos? Porque o representante de turma não vai poder fazer parte do diretório acadêmico, tipo, de uma daquelas pessoas que vão trabalhar no diretório. Então, não sei se vocês já têm alguma ideia, tipo, de quem que pode ser, se alguém quer ser, para poder entrar em contato com o professor do semestre mais rapidamente. Então, por exemplo, vocês têm aula comigo com a professora Mariana e com a professora Rosane tem AVA, mas eu não sei direitinho as matérias. Mas precisa conversar alguma coisa, o representante fica responsável por isso. Lembrando que a partir do momento em que tiver o diretório acadêmico e ele for instalado, o representante também vai ter tipo, o dever de verificar se o diretório acadêmico está fazendo as coisas que eles prometeram. Tá bom? Então depois, não sei, não precisa ser necessariamente hoje, mas só tipo conversem entre vocês para semana que vem no máximo já ter um nome da turma de EGP6.
Então, engenharia de produção sexto semestre. Uhum. Elas não vão, tipo, depender uma da outra, elas são independentes. Só que o que vai acontecer? Os mesmos problemas que eu vou mostrar aqui, de forma heurística, a professora Mariana vai mostrar de forma exata. Então, tipo, você só vai perder a forma exata. Tipo, não vai precisar, a professora Mariana falou para vocês semana passada, não vai ter isso. Mas é só porque, tipo, por exemplo, eu vou acabar utilizando o nome da professora várias vezes, tipo, que ela comentou no caso de problema de caixeiro viajante, acontecia isso. Aqui, na meteorística, não vai funcionar. Mas, por exemplo, para prova, para atividade avaliativa, não precisa. Não. Legal? Usei o mouse que está conectado. Então, tá. Então, vamos deixar aqui. Agora, deixa eu colocar minha aula. Bom. Opa. Beleza, pessoal? Certo. Tá tudo bom? Eu só estava conversando com o pessoal, depois vocês passem pro resto que não chegou ainda, de ver o representante acadêmico, representante da turma. Ah, eu falo. É o Fábio? Sempre eu falo. Todo semestre. Fábio, você está online? Oi, professora, fala. É você, Fábio. Você está sendo É o eleito quê? representante, tudo bem? Que? Representante do quê? Da turma. Não, como assim? Não sei, falaram teu nome aí. Falaram que você sempre é. Falaram. Aposto com o Vinícius. Foi o Vinícius? Eu sabia. Apoio, apoio, apoio. O Fábio já é desde o primeiro semestre. Não, esse semestre eu tô de boa, professora. Não, tranquilo. Não precisa resolver hoje, mas tipo, só... Não faz nada, cara. Deixa com o Vinícius eu me acerto depois. Tá bom. Então tá, só depois semana que vem me passem um nome pra gente poder, tipo, acertar isso, tá legal? O que eu mostrei pro pessoal também, eu acabei de liberar o Zoom para vocês, então já tem, tipo, o livro que eu comentei, o plano de ensino, se vocês quiserem ter acesso, se vocês quiserem. E já tem o material de pós-aula, que a gente vai só terminar aqui a parte de pseudocódigo, e daí vocês são liberados para fazer o pós-aula em casa. Semana que... Oi? Ah, tá. Semana que vem, daí eu começo a aula corrigindo, ou fazendo, tipo, o que seria a minha versão do pseudocódigo, e daí a gente continua com o assunto. Legal. Claro. Tá. Essa matéria não, mas eu utilizaria no PI, né? Que eu sou professora de PI. Então, só para ter uma noção, você faz quais matérias de que períodos? 3 todas você. Uhum. Então, métodos, logística e heurística. Legal. Então a gente também vou continuar falando da Mariana, porque ela também está dando logística, né? E a maioria dos problemas que a gente vai lidar aqui é logístico. Tá. Eu vou precisar... Então, como você vai fazer PI do sexto período, seria legal se, tipo, se você desse uma olhadinha em alguma coisa de programação. Não precisa necessariamente ser em Python. Pode ser qualquer linguagem de programação. E ainda existe na internet coisas, tipo, já meio que, tipo, meio programadas dos problemas que a gente vai encontrar aqui. Na aula que eu for conversar sobre PI com vocês, tipo, já vou dar spoiler mesmo, eu vou liberar para vocês a linguagem que vocês quiserem programar ou o software que vocês quiserem utilizar para resolver o problema, tá? Então ele vai ser um problema que vai ter lá uma determinada tabelinha e vocês vão escolher entre duas opções. Então vocês vão fazer ou roteamento
ou então localização de facilidades. Então, escolher dentro das cidades que eu estou disponibilizando quais cidades vai ter um armazém ou não. Aí, o que acontece? A ideia do TI é que vocês utilizassem programação para poder para poder resolver esse problema, usando heurística ou um método exato. Então, daí, só o que eu vou pedir? Se vocês não utilizarem programação, tipo, por escrito, programação na mão mesmo, na unha que a gente fala, você só, tipo, mostra para mim qual foi o software que você usou, bonitinho, certinho, tá bom? Mas, tipo, e qualquer problema, entre em contato comigo que eu tipo, te ajudo a dar umas indicações, o que eu posso te ajudar no trabalho, tá? Mas esse trabalho também vai ser em trio, vai ter, tipo, gente que pode te ajudar. Imagina. Então, vamos ver aqui. Só pegar minha câmera. Então, o pessoal me abandonou? Então, eu vou fazer assim. O pessoal do Zoom não precisa mandar mensagem no chat nem nada, porque o Zoom registra todas as entradas e saídas que teve. Então, não precisa se preocupar com chamar. Eu só não vou conseguir ir até aí, porque eu tô presa. Mas só, por favor, depois assina nome e matrícula. Legal. Então, vamos ver aqui. Então, tendo visto como que a gente escreve um programa utilizando fluxograma, eu vou mostrar para vocês uma forma que, tipo, é mais próxima de uma linguagem de programação do que o fluxograma. E, normalmente, você consegue ser mais flexível do que o fluxograma. Ele parece ser mais confuso, porque, tipo, ele tem umas outras regrinhas. Mas, na hora que você começa a usar, você, tipo, é bem mais de boa do que o outro. Essa forminha que eu tô falando para vocês é o pseudocódigo. Então, ele vai ser uma forma genérica de escrever um algoritmo, de escrever um programa, de escrever qualquer coisa que vocês estão fazendo. Que ele vai utilizar uma linguagem simples, normalmente, tipo, o português, tipo, normalmente a linguagem nativa de quem está escrevendo. No caso, a gente, por exemplo, pode escrever em português, ou, por exemplo, eu quis, tipo, se eu preciso escrever alguma coisa e mandar para fora, eu escrevo em inglês ou na língua que for mais útil para a pessoa que vai ler. Só que o que acontece? O pseudocódigo tem a vantagem que você não precisa ser tipo específico, tipo, você não precisa se preocupar com a linguagem de programação, você só precisa criar as regras que a pessoa vai utilizar. Então aqui ficou bem ruim no slide, mas por exemplo, oi? Eu não sei se vai adiantar. Pelo amor de Deus, não cai na cadeira. Oi? Não cai da cadeira, não quebra a cadeira. Melhorou. Isso, tá bom. Então tá, como que vai funcionar? Então esses aqui seriam, tipo, o que seriam os bloquinhos do fluxograma são esses pontinhos aqui. Então, por exemplo, para o pseudocódigo você pode colocar alguma coisa, escreva aí parênteses e aspas. Então esse aqui vai ser para você, tipo, imprimir uma mensagem, como se fosse a impressão de uma mensagem no seu programa. Então, é quase que você conversando com a máquina. Então você pega lá, escreva, aí entre aspas você coloca, seu nome é. Aí o que vai acontecer? O leitor do programa, a pessoa que vai usar o programa, recebe qual é o seu nome. O seu nome é. Então, essa é a ideia do pseudocódigo. Além do escreva, tem o leia. Aí o leia não tem aspas, porque na verdade agora você está esperando que o usuário do seu programa entre com alguma informação. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, então lá escreva, tipo, qual o seu nome. Aí você coloca leia entre parênteses e você vai escrever, tipo, nome. Então você vai colocar, tipo, o que significa a informação que o usuário do seu programa tá escrevendo. Então, se ele escreveu o nome completo, você coloca nome, você coloca N, você coloca, tipo, a variável que vai ser utilizada. Uma coisa que é bem, tipo, muito utilizada em pseudocódigo é essa setinha ao contrário, digamos assim. Então, não dá para ver muito bem, mas ela seria, tipo, só o sinal de menor com o tracinho de hífen. Então, ele é, tipo, realmente uma representação de setinha. E ele chama de comando de atribuição. Então, o que significa?
ele está dizendo que em uma variável eu vou colocar alguma coisa dentro dela. Então, sei lá. Então, eu tenho uma variável chamada soma. Eu atribuo à variável soma a conta 2 mais 2. Então, na minha variável soma, estou atribuindo 2 mais 2, minha variável soma vai ser 4. No caso do nosso fluxograma que a gente usou como exemplo lá na primeira parte da aula. Então, a gente tinha, por exemplo, uma verificação positiva. Então, a gente só estava somando o que a gente queria que fosse positivo. Então, verificava se era positivo, a gente colocava na variável soma, por exemplo, o valor que estava em soma, porque eu estou sempre acumulando, né? Então, o valor que estava em soma, mais o número que eu descobri que é positivo. Então, essa é a ideia de atribuir. Eu vou juntar em alguma variável alguma informação. Tá bom? A gente já vai ver melhorzinho como é que funciona. Na sequência, depois da setinha, a gente tem o comando início e o comando fim do algoritmo. Então, toda vez que a gente começa um pseudocódigo, a gente coloca início. Se vocês quiserem, vocês ainda podem colocar, tipo, entre aspas, aí o nome do programa. Então, soma positivos, média positivos, alguma coisa assim. Pseudocódigo não tem acento em nada que você coloca lá dentro. Porque como é para, tipo, já ser uma prévia de uma linguagem de programação, você não pode usar acentuação em programação. Então, início, por exemplo, está sem. Aí você vai escrever todas as linhas do seu pseudocódigo aqui bonitinhas. Sempre como se fosse um texto mesmo. E você termina com fim, ou fim algoritmo, ou fim do algoritmo. Tá bom? Legal. Dentre essas linhas vão ter a mistura do comando leia, da mistura de comandos de atribuição, escreva, essas coisas. Mas mais particularmente na segunda linha, o que é normal de fazer, é falar quais vão ser as variáveis do seu programa. Então, o que vai mexer no seu programa? O que vai acontecer lá dentro? Então, por exemplo, se o meu programa foi só pedir o nome de alguém, então vai ser a variável nome. Aí, por exemplo, escreva. Então, o seu programa vai pegar e falar para o usuário qual o seu nome. Aí, o que você pode colocar ainda? Você pega e escreva qual o seu nome e põe um ponto e vírgula. E coloca, sei lá, uma letra V. Para dizer que aquela letra V ali vai representar o nome. Então, isso é o que o seu programa está passando para o usuário. Então, ele apareceu lá um textinho qual é o seu nome. Isso é o que ele está lendo, digamos assim. Aí você coloca lá que a variável nome, por exemplo, recebe a letrinha V. Ou se quiser juntar os dois, não. Você coloca o V aqui e você passa isso aqui para aqui em cima. Então, escreve nome, setinha, escreva seu nome, essas coisas. Então, esses são jeitos de você escrever pseudocódigo. Colocou o nome, colocou o que seria, aí agora eu quero que o meu programa imprima o nome na tela. Aí você pode colocar escreva.
Aí seu nome é... Aí ponto e vírgula nome. Então, um programa bem basiquinho, só para mostrar para vocês como que funciona essa sintaxezinha. Tá bom? Deixa eu aproveitar e tirar uma foto, que daí depois eu coloco no slide para o pessoal que não está conseguindo enxergar. O que eu vou mostrar para vocês agora é como que ficaria aquele fluxograma que a gente fez em termos de pseudocódigo. Só para a gente poder visualizar melhor. E daí é uma coisa menos, tipo, letras e mais número, então fica mais fácil de ver. Então tá. Então, para a gente fazer junto, então, a mesma programinha, leitura de 10 números e calcular a média dos números positivos, tá? Vou voltar para cá para vocês verem os comandos de novo. E vamos lá. Não sei se vai caber tudo aqui, mas a gente vai tentar. Então, eu primeiro venho com o início. Então, não vou escrever nada, só início do meu programa. Na sequência, eu vou descrever as variáveis que eu vou ter. Então, eu escrevo var, ou escrevo variáveis também, não tem problema nenhum. E daí eu coloco, eu vou querer uma contagem. Porque eu preciso saber quantos números que eu estou colocando no meu programa. Eu vou querer o número, né? Para poder saber qual que é o número que está entrando. Eu vou ter uma que vai ser o positivos. Na hora que eu estiver analisando se eles são maior que 0 ou não. Eu vou precisar também da quantidade de positivos, então vou chamar de N positivos. E eu preciso terminar com a média, que é o que eu quero saber no final do programa. Então, na hora que vocês estiverem definindo as variáveis, tentem sempre meio que já fazer o programa de vocês na cabeça, ou tipo por escrito, para vocês conseguirem ver tudo que vocês vão precisar. Claro que vai acontecer várias vezes de vocês continuarem tendo que adicionar coisa aqui, tá bom? Que acontece. Aí, o que eu preciso fazer? A parte de pseudocódigo, ele é muito próximo de um programa de computador. Então, da mesma forma que num programa de computador a gente precisa inicializar algumas variáveis, a gente vai inicializar aqui no pseudocódigo. Então, por exemplo, eu não sei quantos números positivos eu tenho. Então, eu vou dizer... Deixa eu usar a coisa. Vou atribuir ao meu quantidade de positivos. Vou atribuir o valor 0. Então, no momento, eu tenho 0 números positivos. E eu vou aproveitar e vou colocar aqui o somatório dos meus números positivos, que eu estou chamando só de positivo, também vai ser 0 no começo, porque não tem nada lá dentro. Então, eu já meio que coloco alguma coisa para não dar problema. Aí agora vem o loop, que no fluxograma a gente descrevia com um processo de decisão. Para um pseudocódigo ou linguagem de programação, a gente vai usar tipo um for, alguma coisa assim. No caso do pseudocódigo, a gente usa só um para. Professora, por que o para não estava ali na lista? Porque, na verdade, isso aqui vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem. Vocês podem fazer loop, pode ser para, decisão, vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem. Isso aqui é o que seria mais regrinha, e isso aqui é mais, tipo, vai da pessoa que está programando. O que eu vou escrever? Para
minha contagem de 1 até 10. Então, o que eu fiz aqui? Quantos valores da minha contagem? Então, quanto o meu usuário estiver colocando número, vou colocar aqui, a minha contagem começa com o número 1, com a quantidade 1, 2, 3, 4, até 10, o meu programa vai fazer. Agora, importante, regrinha de escrita de código e também do pseudocódigo. Quando vocês vão fazer um loop ou quando vocês vão fazer alguma coisa tipo de C, essas coisas, sempre entrem um pouquinho agora. A gente chama de indentar. Então, se eu estou falando que vai estar dentro desse para, eu vou colocar aqui um escreva. Aí. Digite um número. Então, beleza. Então, quando a contagem for igual a 1, meu programa vai retornar para o meu leitor, digite um número. Aí, o que ele quer? Eu vou colocar agora que ele quer, que eu quero, na verdade, que ele leia a minha variável, número. Tá bom? Então, ele vai ler o primeiro número. Vou passar lá para o outro lado. Pessoal que está no Zoom, depois eu compartilho com vocês no slide o códigozinho que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Eu não sei se eu consigo. Agora eu toquei. Deixa eu ver. Ah, sim. Pronto. Então, eu estava no leia um número. Aí, agora, o que eu faço? Primeiro li o primeiro valor. Agora, o que eu quero ver? Se o número é maior que 0. Então, já dentro do meu loop ali, eu já coloquei a análise se ele é maior que 0. Ele vai embaixo do leia e escreva. Está dentro do loop ainda. Não, ele vai começar bem aqui, bem certinho aqui. Escreva, leia, se número. Imagina. Então, se número maior que 0. Ah, é que ele tem bastante fio. Se número maior que 0, o que eu vou fazer? Ele aqui já está dentro do leia. Como agora eu vou querer colocar um comando dentro do meu C, eu tenho que entrar um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer? Se meu número é maior que 0, eu vou dizer que o somatório de positivos... Eu comecei com 0 lá no começo do meu programa. Vai receber... Vou escrever aqui embaixo. Positivos. Consegui mais um tantinho. Vai receber o que está escrito em positivos, que no momento é 0, positivos, mais o número que eu já descobri que é maior que 0. Então tá. Então o que eu estou fazendo? Eu estou acumulando dentro de positivos a soma do que for positivos. Além disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver quantos números positivos eu já tenho, porque isso vai ser importante para a média. Então eu vou lá, eu tenho o meu N positivos, que seria o número de positivos, N positivos, recebe
vai receber o mesmo, o que está dentro de N positivos, que é 0. E dessa vez eu vou adicionar 1, porque eu só estou adicionando um número novo nessa conta. Então, mais assim, em azul. Mais 1. Então, o que aconteceu? Estava 0 lá atrás, descobri que o número que entrou é positivo, registra ele no somatório. E se o número é positivo, estava 0, coloco mais 1, agora eu tenho um número positivo dentro do meu programa. Se eu chegar no segundo, foi para a segunda parte do loop. Verifiquei que o segundo valor também era positivo. Aí o positivo, aqui faz a soma. E nesse cara aqui que estava 1, ele agora entra. Era 1. Esse aqui era 1. Somou com 1. Quando terminar de executar essa linha, isso aqui virou 2. Então, ele está acumulando essa contagem. Legal. Então, eu cheguei aqui. Era só isso que eu precisava nesse C. Então, para terminar o C, eu posso simplesmente voltar para trás ou posso só escrever fim C. Então, isso aqui garante que acabou essa minha decisãozinha. Então, o que aconteceu ali até agora? A gente já leu os números. A gente estava lendo número a número e a cada número a gente já estava analisando se era positivo ou não. O que eu preciso fazer? Como agora eu vou sair do loop, então tinha aquele espaço ali, eu agora vou tirar o espaço aqui atrás. Por quê? Agora que eu já passei por todos os 10 números, eu quero calcular a média do que está em positivos. Então, aqui atrás, eu escrevo média, que é a minha variável lá de trás, e escrevo a continha. Minha continha da média era o somatório de positivos dividido pela minha quantidade de positivos. Então, aqui calculei a média. E para terminar o programa, eu posso terminar com escreva a média é, fecha aspas, ponto e vírgula, e escrevo o nome da minha variável, que vai retornar para o leitor. Para terminar, eu sempre tenho que colocar fim algoritmo ou fim sozinho. Fim. Legal. Então, esse seria o pseudocódigo do fluxograma que a gente fez agora há pouco. Vamos passar aqui por ele. Então, tá. Início, variáveis, inicialização com 0. Então, a quantidade de positivos é 0. O somatório de positivos está 0 também. Então, para a contagem, comecei a contagem com 1. O meu usuário pega e coloca. Meu usuário recebe. Digite um número. Aí, meu programa vai ler o número. Então, ele digitou 2, leu 2. Na mesma linha aqui, na mesma coluna do leia, meu programa entra naquele C. O número é 2, então C, 2 maior que 0, 2 é maior que 0. Entra aqui. Positivos igual a positivos que não tinha nada, mais 2. Então, meu positivos agora é 2. N positivos que era 0, mais 1, N positivos agora é 1. Fim C. O que acontece? Minha contagem ainda é 1. Então, vamos para a contagem 2. Meu usuário agora entra com menos 3. Leu menos 3. Menos 3 é maior que 0, não. Fim C. Volta. Próximo número. 4. Se 4 for maior que 0. Positivos era 2. Vai entrar positivos que era 2, mais 4. Positivos virou 6. N positivos era 1. 1 mais 1 virou 2. E assim por diante.
Até aqui tem um somatório, aqui chegou em 10, minha contagem também. Saio do C, volto também para a primeira coluna do meu programa, faço a média. Então, no caso, só teve 2 números positivos. Somatório de positivos era 6, divididos por 2, a média é 3. Tá bom? Escreva, a média é, então isso aqui é o que aparece na telinha do usuário do programa. E aqui vai estar a média é, e aqui vai estar os 6 digitadinhos. Enfim. Ui. Tá bom? Dúvidas na parte de escrita do pseudocódigo? Então, oi? O Python é a melhor coisa do mundo, primeiro. Eu sou fãzoca. Na opinião pessoal, linguagem de programação é que nem aprender um idioma, né? Tem gente que gosta de francês, espanhol, inglês. É a mesma coisa, Python, C++. Tem gente que não gosta de falar. Eu aprendi com 20, mais ou menos, a falar. Enfim, dúvidas aqui, só para saber se alguém pegar a sintaxe. Legal. Então, vamos fazer um exercício. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero um fluxograma e o pseudocódigo de como se faz a média aqui no PET. A média da disciplina. Então, vocês têm, lembrando, 4 atividades avaliativas que somam 1, uma prova que tem valor 4. Aí eu quero que, dadas as notas, vocês consigam classificar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se está de exame final. E eu quero que, se o aluno está de exame final, a nota da final. Então, faz a média da final com se foi aprovado ou reprovado. Então, vamos colocar aqui as informações que vocês precisam. A média do semestre é uma somatória entre as 4 atividades avaliativas. E a prova semestral. E a prova semestral, perdão, e o PI. Então, essa é como que a gente compõe a nota. Na sequência. Então, analisando a média, que vai ser a soma desses 3 itens. Se o estudante tiver média menor do que 4 pontos, ele é reprovado. Se o estudante estiver entre 4 e 6 e 9, ele tem que fazer o exame final. Caso a nota seja superior ou igual a 7, aprovado. Além disso, se o aluno vai fazer exame final, o que acontece? Agora a média final é a média do semestre mais o exame final divididos por 2. Aí o que acontece? Se isso daqui for menor do que 5, é reprovado.
se isso daqui for maior ou igual a 5, tá aprovado. Tá bom? Então, ou fluxograma ou pseudocódigo de como se faz a média do semestre. Eu acho que para agora eu vou usar fluxo e daí na semana que vem eu faço pseudo, só porque daí o pessoal do Zoom teve mais dificuldade com o pseudocódigo, eles não conseguiram ver. Isso. E daí eu vou fazer fluxograma agora, daí na semana que vem eu começo fazendo pseudocódigo, porque daí eles conseguem assistir a aula melhor. Então tá. Então, primeira coisa, eu vou fazer o início. Aí do início eu posso colocar um quadradinho, por exemplo, com inserir atividade 1. Então, vou colocar a nota da atividade 1. Na sequência, vou lá e vou fazer 4 quadradinhos iguais. 4 não, 6, perdão. Inserir atividade 2. Gente, só lembrando, existem, tipo, diversos jeitos de escrever isso, tá? Não existe, tipo, uma única forma que está certa. Atividade 3. Estou fazendo só o jeito que seria mais completinho. Mas, por exemplo, você poderia dizer que o teu fluxograma começa de você já sabendo qual que é a média. Eu já sei qual que é a soma de tudo. Só quero agora fazer a parte do análise se vai para final ou não. Atividade 4. Aí eu vou colocar aqui a nota da prova. E a nota do PI. Então, eu já inseri todas as informações. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as notas. Então, nesse caso aqui, eu dividi meu programa na parte de inserir e agora fiz a operação de somar. Somadas as notas, eu consigo ir para a primeira decisão, né? O que eu vou fazer? Posso fazer aqui. Nota maior que 7. Aí, se sim, aprovado. Nova decisão. Nota maior igual. Menor do que 4. Se sim, reprovado. Tá bom? E agora? Que eu estava conversando. Ah, tá. É que daí eu entrei tipo, em como que eu faço as notas de vocês. Eu já coloco quanto que vale. Então, então por exemplo, quando vocês forem fazer as atividades, a nota da atividade já vai ser a nota que vai ser somada.
Então, aqui é vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, vale 4, vale 2. Então, para só somar. Reprovado. Aí, o que acontece? Você poderia colocar mais uma decisão, se tipo, está 4 ou 7, só que acontece que você não teria onde colocar o não, né? Porque aqui já está cobrindo todas as alternativas. Ou tua nota é maior que 7, ou tua nota é menor que 4, ou ela está no meio. Então, se a tua nota não é maior que 7, foi para cá. Se a tua nota não é menor que 4, você vai para cima, você já pode fazer aqui, considerando que o aluno está de exame final. Então, aqui... fazer exame. Aí. Em relação ao meu tamanho. Então, a média. Nunca consigo. É igual a nota do semestre mais exame divididos por 2. Então, calculei a média naquele quadradinho. Aí, agora eu venho com a decisão. Nota. De média aqui que eu tô chamando. Maior ou igual a 5. Se sim, aprovado. Se não, reprovado. Vou só colocar os nãos aqui. Não, não e não. Ok. E daí eu ainda posso. Tá bom? Então, o que aconteceu? Comecei o meu programa. Coloquei atividade avaliativa 1, 1 ponto. Atividade... Ui, quase que eu caio. Atividade avaliativa 2, mais 1 ponto. 3, também tirei 1. 4, também tirei 1. Tirei 4 na prova, 8. Tirei 2 no PI, tô com 10. Fiz a soma aqui, tô com 10. Nota maior ou igual a 7. Sim. Então, tô aprovado, acabou o programa. Agora, tirei 0 na atividade avaliativa 1, 0 na 2, 0 na 3, 0 na 4, não fiz nenhuma. Tirei 2 na prova e tirei 0 no PI. Somei as notas, nota maior ou igual a 7, não. Nota menor que 4, sim. Reprovado. Então, tá tudo certo até aqui. Fiz aqui, estou com 6,5. Não é maior que igual a 7, não é menor que 4. Vou fazer o exame. Então, aparentemente, meu fluxograma está certinho com o que eu precisar. Se está certinho, passei aqui, fiz a prova de erros, né? Que você vai entrando em cada uma das partezinhas. E dá tudo certo. Legal? Beleza. Então, vamos ver. Tchau, tchau. Então, são 9h25. Eu vou passar aqui para vocês só. Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou disponibilizando, não vai mudar. Estou disponibilizando meu e-mail. Meu e-mail pessoal é fermacef@gmail.com. Vocês podem mandar no pessoal ou no e-mail da UPET. Eu vou escrever no chat. Opa. Vamos lá de novo. Então tá aqui. Meu e-mail pessoal, fermacef.com, @gmail.com. Meu e-mail da UPET é fernanda.acef@uniopet.edu.br. Vocês podem entrar em contato comigo nos 2 e-mails. Ou então no meu celular, que está aqui no slide, mas caso alguém queira anotar, é 99938-4536. Eu sempre disponibilizo os slides depois da aula, então já chegando em casa eu só vou arrumar as coisas para o pessoal que assistiu no Zoom, né? Só escrever nos slides o que aconteceu no quadro. E eu já vou postar na sequência. Quanto ao vídeo, eu estava comentando com o pessoal que estava aqui em sala, eu normalmente edito algumas coisas,
Principalmente, por exemplo, quando vocês estão fazendo uma atividade que acaba ficando 15 minutos de gravação vazia, eu corto esses 15 minutos só para poder não ter um vídeo de 4 horas e dar preguiça de assistir depois. De resto, para o pessoal que não estava aqui antes, só lembrando que vocês já podem começar a pensar nisso. A prova, por mais que eu não saiba dizer para vocês se vai ser presencial ou online, eu permito consulta de uma folha de A4. Então, oi? Vocês têm uma folha de A4 frente e verso para escrever o que vocês quiserem a respeito do semestre inteiro. Tem que ser feito à mão e tem que ter o nome de vocês na folha. Tá bom? Se a prova for presencial, vocês entregam junto com a prova. Se a prova for online, vai ter uma questão lá específica no AVA que vai ser para vocês colocarem a fotinho na folha. Legal? Gente, de resto é só isso. Eu vou liberar vocês, então, agora às 9h30 para vocês fazerem a atividade de pós-aula. Tá bom? Tá. Deixa eu mostrar para vocês. Já tá lá no AVA, mas... Vamos ver aqui. Então tá aqui. Ué. Aqui. São 2 exercíciozinhos bem rapidinho a respeito do assunto da aula de hoje. Então, nesse caso, agora eu vou pedir fluxograma e pseudocódigo. Então, o primeiro que eu não consigo mostrar ali vai ser: construa um algoritmo para ler 2 números, calcular a soma, subtração, multiplicação e divisão desses números e imprimir o resultado. Então, não tem nem loop. Na verdade, tem um loop para você colocar 2 números. Ou você coloca, escreva número 1 e escreva número 2. Problema resolvido, nem loop tem. E o segundo é: faça um algoritmo para ler a base e a altura de um triângulo e calcular a sua área. Tá bom? Saudades, pessoal de cálculo, né? Pessoal de geometria. E é isso. É só esses 2. Tá bom?